partimos de Antioquia, e a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Em Filipos, o Senhor abriu o coração de Lídia, e ela aceitou aquilo que eu estava dizendo. Em Tessalônica, discutia as escrituras na sinagoga com o povo. Em Bereia, receberam a palavra com avidez. A mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Assim como Paulo, muitas vozes se levantaram, espalharam a mensagem por toda a Europa e pelo mundo. E nesse movimento, o verbo da vida chegou ao continente europeu. Deus levantou vozes, muitas vezes improváveis, homens e mulheres, famílias que escolheram viver pela fé, que não foram impor uma cultura, mas que carregaram uma mensagem com suas vidas. Uma mensagem que cura, liberta e transforma. Filhos e filhas cheios de uma fé inabalável, uma justiça perfeita e uma alegria que não se pode conter. Missionários que estão frutificando, multiplicando os talentos, plantando e colhendo os frutos que são eternos. O verbo da vida já está nas nações, avançando com toda ousadia pela Europa. Revelando uma fé viva, uma chama acesa, uma voz que nunca se calará. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Glória a Deus. Você está feliz? Você fica feliz quando a obra ela é expandida? Amém. A obra está sendo expandida. A gente tem que mostrar a nossa gratidão por um ministério tão abençoado, de tanta excelência. E a gente expressa também a nossa gratidão de forma póstuma, não é? O pastor Bud, que ouviu o chamado e se fez disponível para ser um missionário. Que você também se coloque diante de Deus essa manhã para ser um missionário, para levar a palavra de Deus onde quer que ela te chame, onde quer que haja necessidade. E a gente está falando exatamente o tema que a gente está falando desse dia Verbo da Vida de Missões, sobre a Europa. Nós tivemos a oportunidade, não é, do ano passado visitar minha filha, e a gente estava na Europa. Que coisa linda, não é? Como é gostoso a gente visitar e conhecer, não só a nível de lazer, mas para você entender todo um contexto, como é importante a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo alcançar todas as nações. E a gente estava fomos especificamente para a Espanha. Nós conhecemos Madrid, não é? Onde a minha filha mora. Ela nos levou para conhecer alguns lugares lá também, alguns outros lugares na Espanha. Mas depois a gente, os irmãos, nossos amados irmãos, Saulo, primeiro foi o Rafael e a Janice, né? Que nos chamaram para conhecer Portugal. E aí a gente alugou um carro, dirigimos 600 quilômetros até a entrada ali de Portugal. Foi uma aventura, glória a Deus. Chegamos lá, ele nos fez conhecer muitos lugares em Portugal. Que coisa boa, não é? Muitos lugares. A gente foi para outros lugares muito bacanas. Um dia a gente faz um tour aqui de fotos. Coloquei tudo na época, você lembra que a gente colocava no Instagram. Mas depois eu lembro do Saulo e a Consuelo, que estão na Bélgica, não é? Eles falaram assim, ó, dá um pulinho aqui, é facinho, né? É logo ali, né? É logo ali. E eles nos pagaram uma passagem, né, de avião ida e volta. A gente pegou um avião ali em Madrid e descemos
na Bélgica. Coisa boa, que coisa maravilhosa, né? E de lá a gente conheceu outros lugares também, né? Aí de quebra fomos para a Holanda, de carro, íamos para Paris, mas não deu, né? Não deu para ir. Mas existe uma frase aí, mas sempre haverá Paris. Hã? Você trouxe Paris, né? Pra gente, tá bom, glória a Deus. Aí é tudo bom, é tudo legal conhecer, é gostoso demais. Mas nós como cristãos, a gente não deixa de lembrar a necessidade do povo que tem. Todos os povos precisam conhecer o nome de Jesus. Todos os povos precisam conhecer a salvação através de Cristo Jesus. E a gente, como cristão, a gente se incomoda. A gente se incomoda em ver que, de fato, a Europa foi um berço de profecias, de missionários, de começos de obras, e hoje ela está muito aquém do projeto de Deus. Interessante, a gente viu a quantidade de jovens, né? De pessoas. São pessoas que se declaram agnósticas, ou alguns literalmente se declaram ateus, outros não querem compromisso com Deus, com a palavra, não tem a menor intenção disso. E as igrejas fazem o seu trabalho, e o seu trabalho tem alcançado almas e vidas, mas eu quero que nesse dia você se conscientize de que nós podemos, como igreja, fazer com que esse evangelho chegue de uma forma mais forte lá, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam livres do inferno, para que pessoas conheçam o verdadeiro sentido da vida. Amém, queridos? Você está comigo aí? Você está envolvido nessa obra, comprometido com essa obra? Salvar pessoas? Sabia que tem pessoas que estão indo nesse exato momento morrendo, indo para a eternidade, entrando para a eternidade? A gente precisa começar a entender, né? Todos os dias que a gente se levanta, a gente pode falar assim: Senhor, que eu seja um instrumento de levar o teu evangelho, que eu seja um instrumento para pregar para alguém, para livrar alguém da morte, para livrar alguém do inferno. Amém, queridos? Fica em pé aí, glória a Deus, fica em pé. Aleluia, oh glória a Deus, amém. Amém. Pode sentar, glória a Deus. Vocês estão parecendo um povo europeu. Nós somos brasileiros, brasileiro tem mais gás, tá bom? Brasileiro é forte, brasileiro se move, tá? O europeu é cheio de regras, eles são cheios de coisas. Eles não são como a gente, eles não gostam muito de abraço. Você tem que ser bem formal com eles, tá? O espanhol é bem assim, você cumprimenta ele assim. Ele só vai deixar você entrar num círculo dele, talvez ter uma intimidade para dar um abraço depois de muito tempo. O povo é assim, nós somos calorosos, mas além de ser calorosos, temos energia, mas não é uma energia comum, não é uma coisa humana, é algo de Deus. Amém? As pessoas, elas ficam impressionadas com o nosso jeito. De fato, você chega e eles sabem. A gente andava por lá e algumas pessoas ficavam olhando pra gente. Quem sabe esse povo não é daqui. Eles têm um sorriso, eles têm algo diferente. A gente tinha toque, né? Quando a gente encontrou brasileiros lá, não é? Os brasileiros se abraçam. Os brasileiros se abraçam e todo mundo fica olhando assim. As pessoas fazem assim, porque eles não têm esse toque, esse carinho. Mas eu quero dizer a você que nós temos uma mensagem. Eu preparei um material, eu queria mostrar para vocês essa manhã sobre você entender de uma forma muito profunda quem é Jesus Cristo e por que ele precisa ser pregado às nações e por que ele precisa ser pregado à Europa. Põe aí, por favor, a minha apresentação. Eu quero mostrar a você, eu separei um material aqui, preparei um material que chama-se a centralidade e a supremacia de Cristo. Você precisa entender e ter esse Jesus no seu coração ao ponto de animar muito você. Você precisa ficar apaixonado por essa mensagem que tem dentro de você. Você precisa se mover nela. Quando fala Jesus, você precisa brilhar os seus olhos. O nome de Jesus tem que fazer você chorar. O nome de Jesus tem que fazer você se emocionar. Tem que fazer você se mover. Tem que ter. E a gente precisa conhecer profundamente o Evangelho. Quando a gente está
em alguns povos eles são intelectualizados. Eles precisam até de uma mensagem um pouco mais profunda. Você precisa falar de uma forma mais profunda. E não é só Jesus te ama. Você precisa entender por que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Nós precisamos entender, e eu queria que, pelo menos essa parte da manhã, à noite a gente vai ter um missionário aqui à noite, né, amor? O missionário Jean, do Chile, vai estar aqui conosco à noite. A esposa vai estar junto? Bom, vou estar juntos. Mas eu quero que nessa manhã você perceba o que eu estou propondo aí para você. A gente precisa entender. Eu vou traduzir o que significa centralidade e a supremacia. Mas eu quero que você veja, num primeiro momento, esse aqui. Não sei se você já ouviu falar em Charles Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Ele tem uma frase muito interessante. A primeira, eu quero lê-la com você. Depois, num outro momento, a gente lê a segunda. Mas ele diz assim que Cristo é o grande fato central da história do mundo. Tudo é antes ou depois dele. Todas as linhas da história convergem para ele. Diga glória a Deus. Cadê o celular copiando, tirando a foto? Vamos. Vai, pega o celular aí e tira a foto. Vai lá. Que isso? Vocês estão... vou tirar daqui, viu? Vou tirar daqui. Pode tirar a foto. Vai, povo que ama Jesus. Meu Deus. Vamos lá. Então ele está falando da figura de Jesus. A figura de Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Ele é a razão de a gente existir, a razão da humanidade existir. É a razão do antes, do depois. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Você está comigo? Fica em pé de novo. Glória a Deus. Não está bom para mim ainda. Vamos lá, você tem que mudar o seu rosto. Esse nome de Jesus tem que fazer sua cabeça, seu coração, tem que mexer com você. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos se animar, gente. Meu Deus, vamos lá, o Jesus está aqui conosco. Nós temos a maior mensagem, a única mensagem que o povo precisa ouvir. Pode sentar aí de novo, glória a Deus. Se não mudar seu rosto, você ficar com o rosto de ontem, você vai ver de novo o que eu faço de novo com você. Meu Deus, a gente tem que se animar. A gente tem que se mover. Esse nome tem que mover a nossa cabeça, o nosso coração. Você tem que começar a levantar as mãos. Glória a Deus. Levanta a sua mão direita aí e diga glória a Deus. Não precisa eu ficar falando. Você precisa fazer isso. Pastor, estou cansadinho. Imagina se Jesus estivesse cansadinho para vir te redimir. O que teria acontecido com você? Estaria no inferninho agora. Descansadinho no inferno. Olha a segunda frase dele aí. Olha que interessante. A gente precisa falar isso para as pessoas. A morte de Cristo é o alerta mais terrível. São frases de Spurgeon, tá bom? A morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios. Pois se Deus não poupou nem o seu único filho, ao qual o pecado foi somente imputado, ou seja, não era seu. O que Deus fará com as pessoas que pecam deliberadamente? A gente precisa pregar o evangelho no sentido de que Cristo é a salvação para todo aquele que nele crê, mas quem permanecer no pecado está condenado. A gente precisa pregar claramente, as pessoas precisam ouvir de uma forma muito clara, muito cristalina o que é o evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você já ouviu falar também em Scofield. Scofield, a gente tem uma Bíblia que ele fez anotações, né? É uma Bíblia famosa de estudos, que é muito interessante. E ele fez uma divisão que é muito interessante. E eu gostaria muito de passar para vocês aí. Inclusive, algumas anotações minhas, elas estão baseadas no livro do Tony Cook, que chama O Magnífico Jesus, tá bom? Não sei se a gente já tem aí, mas fala muito, de uma forma muito profunda sobre Jesus. Mas Scofield, ele fez uma observação interessante aí.
E ele diz assim, ó, olha o que ele diz no seu comentário, no trecho, né? Do começo ao fim, a Bíblia tem um grande tema: a pessoa e a obra de Cristo. Amém? É só Jesus é o tema. Amém, queridos? Os livros da Bíblia se encaixam em grupos. De modo geral, há 5 grandes divisões nas Escrituras, e elas podem ser convenientemente fixadas na memória por 5 palavras-chave, sendo Cristo o único tema. Então as palavras-chave são essas que estão aí, ó. Quando a gente quiser pregar a Bíblia para uma pessoa e falar assim: você quer entender a Bíblia? As pessoas falam: eu não entendo o Velho Testamento, é difícil isso. E se você entrar nessa vibe da pessoa, você vai falar: não, é difícil mesmo. Não, não é isso que tem que falar. A gente tem que falar: quer que eu te conte a história da Bíblia, de Deus, da salvação em 5 minutos? Você mostra para ela, ó. O Antigo Testamento, ele é o quê? A preparação. Preparação é o quê? O Antigo Testamento. A manifestação, o Antigo Testamento prepara Jesus. Evangelhos é a manifestação de Jesus. Está entendendo? A mensagem é propagada no livro de Atos. Que coisa linda! E você pode até falar que a igreja continua o trabalho de Atos. Amém? A igreja faz, por assim dizer, o capítulo 29 de Atos. Tá certo? A explicação são as epístolas. Porque as epístolas têm a ver muito com a igreja, com a vida cotidiana. É onde as epístolas são explicadas. E a consumação de tudo vai ser o quê? O Apocalipse. Que coisa boa! Você pode mostrar para as pessoas. Todo este evangelho está espalhado, pulverizado, mas a única mensagem é o quê? Cristo. Do Velho até o Novo Testamento e até a consumação. Amém? Jesus é o nome que está sobre todo nome. Amém? Amém? Eu quero só mostrar um texto maravilhoso. Vocês podem tirar um pouquinho a apresentação, depois devolve ela, tá bom? João capítulo 3, o verso 16. Você já conhece, mas esse é o cerne de toda a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Vamos ler juntos, meus irmãos? Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que esse seja um texto tão simples, até para o descrente entender. Porque quando a gente fala assim, a pessoa fala assim: ei, eu estou precisando de uma palavra, né? A gente fala, né? As pessoas falam assim: eu estou querendo uma palavra, quero uma direção para a minha vida. E aí a pessoa às vezes nem nascida de novo é. Aí fala assim: rapaz, eu tenho uma direção para a sua vida. João 3,16, né? O que você precisa ouvir é isso mesmo. A palavra, ela é clara, ela é muito cristalina. Deus amou de tal maneira. Ele não quis condenar. Deus não tem o intuito de condenar o mundo, mas ele quis salvar o mundo. Por isso que ele ofereceu Jesus Cristo como sacrifício. A gente já conhece, e para nós parece ser às vezes uma mensagem tão comum. Ela ficou tão simples, a gente ouve todas as vezes, e isso às vezes não faz mais, não mexe mais conosco, mas isso tem que mexer com você. Porque Jesus, de fato e de verdade, ele foi no seu lugar, para que você pudesse ter tudo que você tem no nome dele. A Bíblia diz assim, que se Deus não poupou o seu Filho, não é? Como que com ele também não nos dará todas as coisas? Tudo o que a gente precisa, a gente tem em Deus. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Deixa um pouquinho esse texto aí, depois eu vou pedir para ligar de novo a apresentação. Irmão, Jesus não é apenas uma figura importante da fé cristã. Ele não é um ícone, ele não é um religioso, ele é incomparável, ele é único. Ele não pode ser comparado com Buda, ele não pode ser comparado com Maomé, ele não pode ser comparado com Gandhi ou outros filósofos. Jesus, ele está num outro patamar. Jesus é aquele que morreu, mas ao terceiro dia foi levantado dentre os mortos. Amém? Jesus é aquele que carregou o meu pecado e o seu pecado para nos justificar. A Bíblia diz que ele levou aos céus o sangue da justificação.
o sangue da aliança. Ele está como um memorial eterno diante de Deus, o sangue que foi derramado, ao ponto de Deus olhar para esse sangue e falar assim: não há mais condenação para a igreja, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, irmãos, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Ele é não uma mensagem, ele é a mensagem. Ele é a mensagem. Ele tem que encher o teu coração. Essa é a maior mensagem que tem que mexer com você todos os dias. Todas as outras mensagens são secundárias. Prosperidade, saúde, paz, alegria. Tudo é secundário. O que é a mensagem principal é Jesus. Aí talvez você fale: pastor, beleza, mas eu já fui salvo. Eu preciso de outras mensagens agora. Não. Sem Jesus você não tem nada, sabia? Com Jesus você tem todas as coisas. Ele é a razão e o motivo de a gente ser abençoado. Ele é a razão e o motivo de a gente poder se mover. Ele é a razão e o motivo de a gente levantar as nossas mãos. Então, meus irmãos, a figura de Jesus, ela não pode ser comparada com uma figura de um ente, um ícone da história, de jeito nenhum. Mas ele é o centro absoluto de toda a criação. Ele é o centro absoluto da redenção. E ele é o centro absoluto na vida de cada cristão. Guardou isso? Ele é o centro absoluto da criação. Ele estava lá na criação, mas ele também é o centro absoluto de toda a redenção. Toda a obra redentiva de Deus estava em Jesus. E ele é o centro absoluto da vida de cada cristão. Então, meus irmãos, Cristo é a mensagem que ainda precisa ir para a Europa. Cristo é a mensagem que ainda precisa ir para a sua casa, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus filhos. Talvez os seus filhos não tenham ainda recebido essa mensagem, nem entendido essa mensagem. Mas Cristo, ele é o ponto em torno do qual tudo gira. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Ele não está colocado à margem de algo. Ele não está numa possibilidade de ser esquecido. Ele não está colocado em um lugar onde a gente pode chamar só quando precisa. Mas Jesus, de fato, ele é o centro de todas as coisas. Ainda que nem todos o reconheçam, um dia todo joelho se dobrará. Um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas a igreja já o faz. A igreja já o reconhece. Jesus é o centro de todas as coisas. Então, desde a história da humanidade até a vida cotidiana dos discípulos, até a nossa vida, que é hoje, dos discípulos de hoje, Jesus é o centro. Jesus não é um entre líderes espirituais. Ele não pode ser comparado, como eu disse, a nenhum líder espiritual. Mesmo porque Jesus é sobrenatural. Ele tem um corpo físico, ele veio em carne, esse é um mistério maravilhoso que foi revelado por João. Ele veio em carne e a igreja não nega que ele veio, ele esteve aqui em carne. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que um homem e uma mulher sofrem, mas Jesus também, ele é todo poderoso, porque ele é sobrenatural. Então Jesus, ele não é um líder comum, ele é um líder soberano. Ele é um líder ao qual a Bíblia declara que o nome dele está exaltado sobre todo nome. Você imagina isso? Não existe outro nome além do nome de Jesus. Eu fico meio triste quando alguns cristãos não têm esse entendimento e não falam do nome de Jesus. Você sabe que a gente, por entendimento, a gente não pode só falar. Eu não sei se você vai me entender o que eu vou falar aqui. Mas quando a gente fala em Deus, somente Deus, é uma mensagem mais palatável para o mundo. Sim ou não? Porque eles têm os deuses deles. Você entende o que eu estou falando? Você entende? E quando a gente fala Deus é bom, Deus vai fazer algo por você, todo mundo recebe. Todo mundo recebe. E a gente sabe que o nosso Deus é o Deus Trino, é o Deus único, é o Deus Pai, é o Filho, é o Espírito. Nós cremos plenamente na divindade da Trindade. Mas nós cristãos precisamos falar quem é o nosso Deus.
O nosso Deus é Cristo. Cristo, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Eu não posso falar aqui por ética, eu não posso citar e não vou citar, tá? A gente se torna público, não é, quando a gente grava os cultos, mas existem tantas igrejas, por isso que eu quero que você seja curioso e às vezes venha me perguntar, tantas igrejas que já no seu estatuto não consideram Cristo como sendo o centro de todas as coisas. Eles tiraram Cristo. Acredita nisso? Eu estou falando literalmente, eu não estou falando figurativamente, ou é uma ideia, não, é literalmente, no seu estatuto, no seu credo. Eles dizem assim, não, Cristo é uma forma, mas a igreja nossa aqui, ela é o caminho, e assim por diante. Pastor, é só uma? Não, são várias. E você talvez ficaria até assustado em ver que tem algumas igrejas tradicionais, cristãs evangélicas, que já não colocam mais Cristo como centro da salvação. Que coisa triste. Que desgraça espiritual. Mas nós somos daqueles que permanecem nessa mensagem, porque a nossa fé ela não está sustentada em tradições humanas. A minha fé não está sustentada numa religião, nem numa igreja, nem numa instituição. A minha fé e a sua fé não pode estar baseada em experiências de pessoas, experiências isoladas, mas a nossa fé está baseada na pessoa de Jesus Cristo. Diga amém, fica em pé, glória a Deus. Levanta suas mãos, glorifica o nome de Jesus. É o nome de Jesus, só o nome de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia. Pode sentar, glória a Deus. Pode sentar. O que significa? Eu falei que ia falar um pouco sobre centralidade e supremacia. Você precisa entender isso. Quando a gente pregar para alguém, a gente precisa falar assim, ei, você precisa, não fale você precisa de Deus. Eles não entendem a mensagem, você precisa de Deus. Porque eles pensam assim que Deus está lá, pequenininho, você precisa de mim? Ah, então eu vou te dar um abraço. Não, não é isso. Ei, você precisa de Deus para salvação. A pessoa vai falar, eu não sou salvo? Não, você não é salvo. Porque os únicos que serão salvos são aqueles que receberem ou entenderem e entrarem pelo caminho, pela porta, pela verdade que é Jesus Cristo. Então você precisa pregar Jesus Cristo. Quando falamos, irmãos, de centralidade, significa que Jesus é o fundamento. É por onde acontece a fé, é onde acontece a nossa fé. Eu só tenho fé por causa do fundamento de Jesus Cristo. Ele é o fundamento da fé. Você já ouviu falar na pedra angular? A pedra angular seria aquela pedra que é colocada para começar uma construção. Ela vai segurar as bases. Por assim dizer, a gente poderia pensar nas nossas estruturas que a gente conhece como hoje. Mas a pedra angular era aquela pedra que era fincada, onde nenhuma obra começaria se não tivesse a pedra angular fincada. Você está entendendo? Jesus é a pedra angular da igreja. A nossa fé é Jesus Cristo. Amém? A nossa fé é Jesus. Nós precisamos falar Jesus. Esse nome precisa encher o nosso coração. Esse nome precisa fazer brilhar os nossos olhos. Jesus é a pedra angular da igreja. Jesus é a referência para todas as áreas da nossa vida. Quando você lê o livro de Hebreus, você vai ver que Jesus foi um homem provado. Leia Isaías, você vai ver que também é um homem, o servo sofredor. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. Então ele é habilitado para nos ajudar em todas as áreas das nossas vidas. Irmãos, sem Jesus, tudo perde o sentido. Sem Jesus, vamos fechar a igreja, vamos para casa. Vamos viver as nossas vidas. Como diz o texto, se não há problema no amanhã, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas Jesus, Ele é o selo, Ele é a marca, Ele é o motivo, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o motivo pelo qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o motivo pelo qual, quando o meu corpo desligar e descansar, Ele vai me encontrar nos portais do céu, das entradas celestiais. Ele é a razão da nossa fé. Ele é a razão
Sem Ele nada faz sentido. Você consegue entender o que é centralidade? Você consegue entender? A gente canta uma canção aqui, Jesus é o centro de todas as coisas. E de fato, Ele é o centro de todas as coisas. Tudo se move por causa dEle. Tudo se move por causa de Jesus. E este mundo quer colocar alguns astros, né, como o centro de todas as coisas, né? Eles querem colocar o sol como o centro de todas as coisas, porque, como eu disse a você, o heliocentrismo, ele quer afrontar o cristianismo. Porque até o incrédulo sabe que Cristo marcou gerações. Tudo é antes de Jesus e tudo é depois de Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Ainda que alguns não creiam ou se façam de incrédulos, eles sabem que tudo que marcou as gerações foi Jesus. Então Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é a centralidade de tudo que há. Agora, quando nós falamos de supremacia, a supremacia, ela fala que Cristo reina acima de todos os poderes terrenos. Você imagina Jesus esperando a ordem, porque Ele vai vir agora não como um bebezinho nascido numa manjedoura. Ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Ele vai vir com aquele rosnado, aquele rugido e aquela, por assim dizer, aquela violência que os inimigos vão entender. Aquele ser que não veio para acariciar, mas ele veio agora para guerrear. A gente precisa entender, Jesus, quando ele se manifestar agora, vai ser para guerrear. Ele vai tirar a igreja para um momento de ceia lá. Só que mais tarde, ele vem com a igreja para guerrear sobre essa terra. E não pense que vai ser uma guerra de bandeirinha, de amor, de paz, de pombinha. Não, vai ser uma guerra de muito sangue. Porque Jesus, ele também é o general dos exércitos. Jesus é aquele ao qual todo o poder foi dado. Só que ele não está usando todo o poder ainda, porque ele está dando tempo para que a Europa se converta, para que o Brasil se converta, para que a América Latina tome jeito na vida, para que os cristãos se coloquem a orar e interceder não só pelo Brasil, mas pelas nações. Mas Jesus voltará agora como leão da tribo de Judá. E ele voltará de uma forma violenta e assustadora. Ele é o general dos exércitos. E ele vai de fato destruir o inimigo. Essa face de Jesus, às vezes a gente acha que não é assim, mas Jesus sim, ele vai destruir o inimigo, ele vai pisotear a cabeça do diabo. Ele vai de fato lançar Satanás e os seus anjos no lago de fogo e enxofre. É a Jesus. Um dia a gente fala melhor sobre isso. Mas é a Jesus que está esta responsabilidade. Ele que estará condenando o mundo. Ele que estará fazendo o lançamento daqueles ímpios para o fogo que vai arder eternamente. Então Jesus, presta atenção, ele é a supremacia. Ele reina além dos poderes terrenos. Não existe poder nesta vida, não existe mago, não existe magia, não existe nenhum ocultismo que seja maior do que o poder de Jesus. Jesus, ele é maior que esse sistema, que esse mundo, porque ele diz assim: eu já venci o mundo, eu passei aqui, já venci o mundo. Ele nos anima porque nós precisamos ainda enfrentar este mundo, mas ele diz: eu já venci o mundo. O sistema, a grande Matrix, ele já venceu todos os sistemas religiosos, todas as mentiras, toda a religiosidade falsa, ele já venceu. Tudo aquilo que se passa por espiritual, mas não é, está já debaixo do nome de Jesus. E a autoridade de Jesus é incomparável. Não existe alguém, ou uma palavra, ou um poder maior do que o nome de Jesus. Nenhum outro líder, nenhuma outra filosofia, nenhuma filosofia que pairou sobre essa terra pode ocupar o lugar que pertence somente a Jesus. Você entende o que é supremacia? Você entende? Não fique chateado não comigo, por favor, me suporte um pouquinho aí.
Mas a gente fica às vezes babando em super-herói da Marvel ou da DC Comics. Nosso verdadeiro herói é Jesus Cristo, irmãos. A gente precisava, antes de colocar uma camiseta de um super-herói terreno, a gente colocar um texto falando quem é esse Jesus que nós cremos. Não só nas camisetas, mas no nosso peito, no nosso coração, na nossa palavra, nas nossas bocas. A nossa admiração não deveria ser mais por esse sistema terreno ou pelas filosofias humanas, mas você que é crente, você deveria começar a exaltar o nome de Jesus onde quer que você esteja. Por isso que você deve começar a sua semana exaltando o nome de Jesus, levando o nome de Jesus. Nessa altura eu faço uma pergunta para você. Jesus ocupa realmente o centro da sua vida? Ou ele tem sido apenas um acréscimo entre muitas prioridades? O chamado de Jesus, meus irmãos, é para realinhar o nosso coração, colocando Cristo no trono de cada coração dos cristãos. Jesus tem que estar no nosso trono. Nosso ego tem que sair, Jesus tem que estar no nosso trono. Ele tem que ser aquele que decide cada área das nossas vidas. Aquele amor de Cristo que fala que nos constrange, que é um amor que nos controla, não nos deixa cair em pecado, não nos deixa ficar ofendendo as pessoas. O amor de Cristo me controla. Cristo vive em mim e eu não vivo mais essa vida, mas Ele faz por mim todas as coisas. Quando Cristo encher o seu coração, o seu propósito, a sua vida vai tomar um outro aspecto. Quanto mais você conhecer a glória, a centralidade, a supremacia de Jesus, mais a sua vida vai ter coerência, mais a sua vida vai ter força e vai ter direção. Você percebe que às vezes nós estamos sem direções? A gente fica, Senhor, o que eu faço? Oh meu Deus. E a gente fica às vezes tão preso nas coisas do mundo, tão presos em ganhar dinheiro e pagar contas. Meu Deus. E a gente tem o nosso mestre querendo que a gente mergulhe numa vida com Ele. Ele diz assim: filho, a sua glória é me conhecer. A sua glória é me conhecer. Você imagina, e a gente às vezes fica tão preso com tantas coisas. Meu Deus. Ponha de novo a apresentação para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo é o centro de todas as coisas. Amém. Ele precisa ser, Ele é a centralidade de todas as coisas, mas Ele precisa ser a centralidade do seu coração também. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Comigo ainda? Glória a Deus. Eu quero te mostrar, para a gente começar a ir para o final, a visão do apóstolo Paulo. Ele escreveu em Colossenses algo muito interessante aí. Eu quis resumir, mas não dá para resumir. Não dá para resumir. É muito forte esse negócio aí. Ele fala o que Paulo conseguiu descrever por revelação de quem é Jesus. A gente ainda está falando de quem é Jesus, da supremacia, da centralidade, e porque você não deve ter vergonha em nenhum momento de falar quem é Jesus, de carregar esse nome em você. Amém, queridos? Colossenses 1, 15 a 20, ele vai falar. Então eu estou mostrando o que está no texto. Então não venha falar que o pastor não abriu a Bíblia, para que já está tudo aí. Eu já li João 3,16 também com você. Esse texto, ele diz que Cristo, olha que coisa linda, é a imagem visível do Deus. Isso aí explica muita coisa para as pessoas. Eu não conheço Deus, eu não vi Deus. Não viu? Jesus. Não, mas você não viu pessoalmente. Não, mas eu creio pela fé, perfeitamente. Homens e mulheres viram, Jesus veio em carne. Jesus esteve aqui conosco. Então Jesus, ele é o quê? A imagem visível do Deus invisível. Porque em João capítulo 4 diz que Deus é Espírito. Ninguém nunca viu a Deus, mas quem viu Jesus viu a Deus. Na terra, um belo dia, ele estava andando com os discípulos e o velho evangelista Filipe, ele fala assim: Jesus, está tudo muito bom, está tudo muito bem, o Senhor é homem de poder, de milagre, estou curtindo demais ser seu discípulo, mas por favor, está faltando uma coisinha, mostra para nós, Deus, aí eu não te peço mais nada.
Meu Deus, se eu estivesse lá, no meu entendimento, eu ia dar um tabefe na careca assim de Filipe. Pá, acorda, criatura. Estou brincando com você. Aí Jesus fala assim, aí Jesus para. Fala, Filipe, eu estou andando tanto tempo com você. Você tem visto os milagres, você tem visto curas, você tem visto o poder de Deus. E você tem perguntado para mim, para eu te mostrar Deus. Ele fala, amigo, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem consegue enxergar a mim, quem recebeu a Cristo, recebeu o Pai. Quem tem Jesus tem Deus. Amém? Você entende isso? Explica isso para as pessoas. As pessoas são místicas. A figura é Jesus. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus encarnado. Glória a Deus. Outro ponto. Ele existia antes de tudo que foi criado. E é soberano sobre toda a criação. Você acredita que Jesus estava na criação? Eu acredito. Leia Gênesis capítulo 1. Me permita citar João capítulo 1. No princípio era o verbo, Jesus. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o próprio Deus, ele estava. Jesus, irmãos, acordem. Acordem, a gente não pode receber alguns grupos que batem na nossa porta, a não ser que você tenha muito argumento para eles. Porque eles vão falar na sua porta, vendendo algumas revistinhas, querendo dizer que Jesus é uma criação de Deus. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Aí você fala, pastor, mas isso não é um falso entendimento? Não é um falso entendimento. É um grave mau entendimento ao ponto de atrapalhar toda a fé deles. É um grave mau entendimento, porque Cristo, de fato, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E Cristo, Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade estava presente na criação. Ele é soberano sobre toda a criação. Ele é poderoso. Ele estava na hora em que o mundo foi criado. Amém? Deus criou tudo nas regiões celestiais, certo? E na terra, por meio de quem? Por meio de Jesus. Tudo foi feito por meio dele. Olha só, os poetas gregos falavam assim, nele nos movemos, nele cremos, nele existimos. Eles falavam de um Deus poderoso, ao ponto de o apóstolo Paulo, no momento, na Grécia, no Areópago, e ele viu tantos deuses lá, mas ele viu um altar vazio. Estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Olha só. Porque eles acreditam, era um sincretismo tão misturado lá, que eles acreditavam, talvez a gente não conheça um Deus. Deixaram um altar até para o Deus desconhecido. E Paulo prega, é esse aqui, é o Deus desconhecido de vocês que eu vim pregar. Amém? E esse Deus desconhecido, ele prega, sabe quem? Jesus. O único motivo de toda a existência do homem. Tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Fica de pé, glória a Deus. Eu não estou gostando da postura de algumas pessoas aí. Levanta a mão, estica a mão de novo. Os seus olhinhos têm que estar brilhando já. Glória a Deus. Esquece seus boletos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Levanta a mão aí. Não cruza o braço, levanta a mão. Levanta a mão. Diga assim, Jesus. 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 Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Continuando aí. Ele criou todas as coisas que podemos ver. E as coisas que não podemos ver. Como tronos, reinos, dominadores e autoridades do mundo espiritual. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Aquilo que você vê e aquilo que você não vê. Para Deus não há mistérios. E ele tem revelado algumas coisas para os filhos. Mas aquilo que ele não revelou ainda é porque não era a sua conta ainda. Amém? Quando ele quiser te mostrar, ele vai te mostrar lá. Amém? Glória a Deus. Mas ele continua. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só, ele existia antes de qualquer coisa. A gente costuma dizer que Deus é atemporal. Eu não sei se essa é a melhor palavra. Porque eu estava
eu gosto um pouco de filosofia e eu fiquei ouvindo uns filósofos falando a respeito da atemporalidade de Deus. E eu fiquei pensando, talvez essa não seja a melhor palavra, mas vai servir para o momento. Ele não está preso no nosso tempo, é isso que eu quero te mostrar. O nosso tempo é o Cronos, o dele é o Kairos, é o tempo de Deus, é um tempo diferente. Então, ele já existia antes de você existir, tá bom? Se nós fomos incluídos na eternidade com ele agora, olha a bondade de Deus em Jesus. Ele nos incluiu agora na eternidade, nos criou. Você teve uma data que foi criado? Sim? Sim. Vai ter uma data que vai morrer ou vai para o céu, mas a eternidade está colocada no coração do homem. Isso diz lá em Eclesiastes. Então, se liga aí, ele compartilhou a eternidade, nós vamos viver para sempre com ele. Você imagina o que é isso? Você imagina o que é isso? Agora pensa bem, ele estava antes de tudo, Jesus estava antes de tudo. Pastor, Jesus era pleno, perfeitamente pleno, antes de todas as coisas? Sim, perfeitamente pleno. Não precisava de nada antes dele. Glória a Deus. Mais um, e a gente está indo para o final, eu preciso terminar. Ele sustenta toda a criação, Jesus. Desculpa, às vezes o pastor fala algumas coisas aqui, a gente precisa ver a figura de Jesus e ficar maravilhado com a figura de Jesus. Ele sustenta toda a criação. Irmãos, aquelas conversas mole da ONU, sabe aquela conversa de que o mundo vai superaquecer? Não vai, não é esse o destino que está reservado para o mundo. Sabe aquela conversa que a água do mundo vai acabar? É mentira, não existe a possibilidade de acabar a água no mundo. Toda a água ela está dentro aqui da atmosfera, toda a água de que a gente precisa. Eles falam, o mundo vai acontecer isso, vai esfriar, vai ficar... Não existe. Não existe trilhões de anos, como se fala, não existem. Quando você começa a estudar um pouquinho, não só com os filósofos cristãos, mas com os cientistas cristãos, você começa a ver, poxa, tem toda uma lógica, tem toda uma sabedoria. A Bíblia está contando os anos para a volta de Jesus. Eu te falo só isso, número 7, para completar os dias para a volta de Jesus. A Terra ela está mais ou menos já em 6.000 anos. Por isso que a gente pode entender que a gente está próximo. A gente está bem próximo, por assim dizer. Mas não acredita em todas as besterol que tudo se fala. A Terra vai dissolver. Não. A palavra da criação foi dada no começo, na criação do mundo. E Jesus está sustentando toda a criação hoje. Você imaginou? Você imaginou? Tudo que ele falou continua. O sol continua vindo todos os dias, brilha todos os dias. Sim ou não? Vai a lua, não é assim ou não é? Vem a chuva, não é assim? Às vezes faz mais frio, às vezes... Ai, esse ano fez mais frio, a terra está mudando. É nada. Quantos anos você já viveu? 50, 60? Vive antes, a terra já esfriou. Assim, esse frio foi atípico, que já faz 30 anos que não teve. Mas a terra tem esses ciclos normais. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque não são os homens, os Illuminati que mandam nessa terra. Quem manda é Jesus, é o poder de Jesus. Ele está sustentando toda a criação. Cristo também é o cabeça da igreja. Aleluia! Aleluia! Nós nos movemos por causa dele. Glória a Deus. Amém, gente? Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Ele nos comanda. E ele me comanda a não parar. E ele me comanda a evangelizar a Europa. Ele me comanda a evangelizar o mundo. Ele me comanda a orar pelas nações, a orar pelas autoridades. E ele me comanda a ser feliz, ser alegre. E ele me comanda a abençoar os outros. E ele me comanda a viver como ele vive, porque tal qual ele é, nós somos desse mundo. Em nome de Jesus. Ele é o soberano de todos os que ressuscitaram. Quem já ressuscitou em Cristo aqui? Levante a mão. Espiritualmente você já é ressuscitado. Você precisa entender, o teu espírito já nasceu de novo. Então, olha só que interessante, ele é o soberano sobre a sua vida. Você pode falar com ele todos os dias. Você pode pedir ajuda para ele. Jesus, me ajuda nisso. Jesus, ele senta-se do seu lado. Eu já li em Hebreus, eu não vou ler agora porque a gente tem que terminar, mas Jesus se assenta no meio da congregação.
quando nós estamos levantando a mão para adorar o nome do Senhor. Você imagina o que é isso? Jesus, Ele precisa arrancar tudo isso da gente, arrancar lágrima dos nossos olhos. Ele precisa ser, Ele é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro em tudo na sua vida. Ele precisa ser o primeiro em tudo. Ele é plenamente Deus em toda a sua essência. Porque algumas pessoas dizem que Jesus não é Deus, mas Colossenses capítulo 2, no verso 9, diz assim que nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Jesus é totalmente Deus. Deus o Pai é Espírito. Deus o Filho Cristo, Ele que veio à Terra. E nós cremos, não em três deuses, mas cremos numa trindade única, numa triunidade divina. Um único Deus que se move em três ministérios poderosíssimos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é plenamente Deus em toda a sua essência. Deus ressuscitou tudo consigo, a última parte lá, através de Cristo. E também fez a paz no céu e na terra, por meio do sangue de Cristo na cruz. Eu só terminando com isso. Jesus, Ele estabeleceu a paz, por causa do sangue de Cristo. Cristão que vive ainda em guerras interiores, não entendeu Jesus. Porque Cristo, Ele é falado no Novo Testamento e no Antigo Testamento de forma escondida. Cristo é a nossa paz. Seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Sabe por quê? Porque através do sangue da cruz, Ele reconciliou com Deus todas as coisas. Então a gente não está devendo mais nada para Deus. A gente pode andar em paz. Se as coisas não estão bem, a gente pode falar: Jesus, me ajuda, me dá força aqui, eu estou crendo, eu estou precisando de um milagre, me ajuda, pega aqui na minha mão. Jesus fala: estou aqui com você. E muitas vezes Ele vai até te carregar no colo, dependendo do terreno que você tiver que passar, mas Ele nunca vai te abandonar. Ele fez essa declaração: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou lhe abandonar. Eu vou estar presencialmente, espiritualmente, fisicamente com você. Ele é a nossa paz. Você entende? A gente pode andar hoje com a cabeça erguida, não devemos mais nada. A graça de Cristo nos purificou. A graça nos trouxe aquilo que nós precisávamos. A graça de fato e de verdade nos fez livres em Cristo Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu preciso terminar. Levanta suas mãos. Eu queria que você, nessa manhã, só isso, só agradecesse a figura de Jesus, quem Ele é para você. Olhe só e fale: obrigado, Jesus, obrigado. Se alegre em Cristo, irmão. Só isso que eu lhe peço. Se alegre em Jesus. Que você consiga carregar essa mensagem. Onde você estiver, carrega essa mensagem. Que Ele não seja somente aquilo que faz a sua cabeça e seu coração, mas leve essa mensagem para as pessoas. Que as pessoas possam ver que você fala tão feliz de Jesus, que elas vão desejar ter você o tempo todo. Ter você até que Jesus seja colocado nelas, até que Jesus seja implantado ou plantado nelas. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Senhor pelo nome maravilhoso de Cristo. Nós estamos nessa manhã aqui, crendo que este nome continua fazendo poder, tendo poder sobre nossas vidas, e nós cremos que este nome vai salvar muita gente. Nós continuamos a interceder pelo continente europeu. Pai, nós cremos que vai haver muita salvação lá naquele lugar. Nós cremos que muitas pessoas que se declaram agnósticos, ateus, não religiosos, vão entender o maravilhoso nome de Jesus Cristo, o magnífico nome de Jesus Cristo, o estupendo nome de Jesus Cristo, e no nome de Jesus vão se render a Ele. Nós oramos para que haja salvação na Europa. Nós oramos para que haja uma colheita de almas. Nós oramos e intercedemos pelos jovens daquele lugar. Aleluia, aleluia. Que as universidades também sejam tocadas. Que hajam grupos nas universidades.
que não haja só filosofia humana, inteligência humana, mas possa haver a presença mística, espiritual e poderosa de Jesus Cristo. Nós aqui, como igreja, continuamos com Cristo sendo o centro das nossas vidas. Ele é o motivo da nossa canção, o motivo da nossa alegria, o motivo pelo qual nós nos movemos. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu amo Jesus. Aleluia. Aleluia. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!